Galera, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre o clima e a sociedade. Então a gente vai continuar nessa vibe falando sobre clima, beleza? Gente, bem aí no livro de vocês, eu extraí esse pequeno trecho, ok? E a gente vai fazer a leitura dele para analisar. As paisagens do lugar onde vivemos são resultado da interdependência entre elementos naturais e elementos culturais. Ou seja, pessoal, existe uma dependência entre os elementos da natureza e os elementos do ser humano, que seriam elementos culturais. Tudo aquilo que o ser humano produz, certo? Tudo que é feito pelo ser humano, tanto no campo da arte, no campo da ciência, certo? Tudo, os costumes, tudo que é produzido pelo ser humano, a gente considera cultura, beleza? Então, nessa aula de hoje a gente vai ver essa dependência, certo? Com mais clareza, beleza? Tanto a partir da leitura do livro, que vocês deverão fazer, quanto a partir do vídeo, que é só para dar uma pincelada a mais, certo? Natureza e o ser humano, eles estão se relacionando o tempo todo, certo? E o clima, ele vai influenciar boa parte da cultura do ser humano. Em primeiro lugar, a relação entre clima e habitação. E aí temos o exemplo das casas nos locais onde há predomínio de neve, certo? Essas casas elas têm os telhados construídos de maneira muito inclinada, exatamente para que a neve possa escorregar e cair. Porque se os telhados forem um pouco menos inclinados, eles vão acabar acumulando muita neve, e isso pode fazer com que esse telhado acabe cedendo, caindo por causa do peso da neve. E o clima, aliás, a temperatura dentro da habitação, dentro da casa, ela pode também diminuir, pode fazer mais frio. Então as pessoas que moram em lugares em que neva muito, tendem a construir as casas, certo? Com os telhados bem inclinados, para que a neve possa escorregar, não se acumular. E um outro exemplo dessa relação entre clima e habitação são das comunidades ribeirinhas, que moram na beira de rios, certo? E existem períodos chuvosos muito grandes e muita chuva, muita água. E para evitar um transtorno dessa água entrar dentro de casa, o que eles fazem? Constroem as chamadas palafitas. Eles fazem as casas deles sobre estacas de madeira. Então a água sobe e não alcança a casa, certo? Então durante a estação seca, eles têm escadinhas e tal, anda normal. Mas quando vem a água, certo? Eles têm que usar um barquinho para poder se locomover, se deslocar de uma casa para outra. E aí, gente, vamos falar agora das atividades econômicas que também são influenciadas pelas condições climáticas. Em primeiro lugar, a gente vai citar o turismo, certo? Isso aí é um exemplo de turismo feito para locais que tem neve. As pessoas vão para lá para esquiar, certo? Estações de esqui. As pessoas vão se divertir, praticar esporte, olhar a paisagem, ok? E a famosa praia, né, gente? Pessoas que moram num lugar como esse aqui da imagem anterior, por exemplo, né? E nós mesmos, né? Gostamos de frequentar esses lugares, né? E também tem a ver com o clima, né? O clima tropical, né? Por exemplo, as pessoas acabam procurando essas altas temperaturas, né? Enfim. E aí, ainda dentro da atividade econômica, podemos citar o comércio. Por exemplo, nas estações com mais calor, né, em que as temperaturas ficam mais altas, as pessoas tendem a aumentar a compra de ventiladores, certo? O comércio de ventiladores ou de outros aparelhos que regulam a temperatura, as vendas desses produtos acabam disparando. E também podemos citar, por exemplo, casacos nas regiões e estações mais frias. E aí, pessoal, a agricultura, né? Por exemplo, cada ambiente ele vai ter um clima diferente, né? Como a gente trabalhou em outra aula. E esse clima ele também vai ter um tipo de vegetação que vai ser mais propício, certo? Um lugar que tem clima quente, um lugar que chove muito, ele vai ter determinado tipo de vegetação. Um lugar que já é mais frio, um lugar que já é mais chuvoso, enfim, vai ter outro tipo de vegetação. Então aqui, por exemplo, eu tenho o algodão, que é um tipo de planta que é cultivado em regiões com as temperaturas mais altas, como por exemplo
nas regiões tropicais, certo? Aqui no Nordeste, por exemplo. E o trigo, que é cultivado mais nas zonas temperadas, certo? Locais que o clima é um pouco mais frio, mais ameno, beleza? E aí, falar dos problemas, né? Clima, sociedade, problemas urbanos, ou seja, problemas da cidade, e rurais, problemas do campo. Em primeiro lugar, a gente pode citar os deslizamentos de terra, né? Todo ano a gente vê no jornal, todo ano acontece a mesma coisa, né? Infelizmente, todo ano a gente tem esse tipo de tragédia, né? Mas isso é a luta entre a natureza e o ser humano. O ser humano acaba ocupando espaços que não são muito legais para se ocupar, e a natureza ela é indiferente, a natureza ela não se importa com nada, a natureza não tem pensamento, emoções, a natureza é o que é. Então o que é natural? Natural é que um lugar que seja íngreme, depois de muita chuva, aquele solo começa a ficar mais pesado e ele vai cair, vai desabar, virar lama, né? E aí, ai de quem está no meio, né? O que acontece é que muitas casas acabam sendo atingidas ou inclusive chegam a cair por causa desse fenômeno natural, certo? Devido às chuvas, devido ao tipo de solo e ao relevo também, né? Um lugar mais alto, mais inclinado. E temos as enchentes também, né? Muitas vezes as cidades são construídas nas proximidades de rios, e essas construções acabam obstruindo a passagem natural de escoamento da água. Ou quando tem passagem, como por exemplo nos bueiros, o que as pessoas fazem? Jogam lixo, né? Então, quando você joga lixo num bueiro, certo? Ou mesmo na rua, a água da chuva vai levar esse lixo para os bueiros, vai entupir os bueiros e a água não vai ter por onde escapar, né? Então isso também é um exemplo da relação clima e ser humano. E temos aqui na nossa região, né, esses dois primeiros que eu falei tem mais a ver com chuva, e aqui um problema relacionado à falta de chuva, né? E aí as pessoas, vocês sabem muito bem, né, vivemos num clima tropical, no entanto tropical mais seco, e que nas proximidades ainda dentro da nossa região temos, né, região Nordeste, lugares com clima semiárido, né, em que chove muito pouco. Então isso também traz problemas sociais, né? E aí cabe ao poder público, né, se organizar para poder, por exemplo, cavar poços, né, fazer açudes, criar barragens, enfim, inclusive mexer até com rios, né, como é o caso, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, né, que é uma coisa que já vem de muito tempo atrás, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido, feito a leitura e tenha ficado muito claro. Valeu!